Achei que o fato de terem aumentado o valor da comprovação financeira para estudantes ia fazer com que a dificuldade de acomodação na Irlanda desse uma melhorada. Essa é um tópico interessante. Será que os brasileiros são realmente os verdadeiros culpados pela crise de acomodação na Irlanda? No Enjoy Responde de hoje eu trago essa e mais outras 6 perguntas que vocês deixaram nos comentários dos últimos vídeos. Espero que a sua pergunta esteja relacionada no vídeo de hoje e vamos para a vinheta para começar. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Cauê, tô aqui no YouTube há 11 anos, criando conteúdos para o canal da Enjoy Intercâmbio sobre a vida fora do Brasil e dando dicas aí de como você chegar num país onde você deseja morar através do intercâmbio de idiomas, depois uma capacitação profissional para você conseguir alavancar na sua carreira internacional. Então sejam muito bem-vindos. Hoje o vídeo de hoje vai sem edição, então vou tentar resumir aqui e ser mais prático nas respostas, tá? Não vai dar tempo de editar. A primeira é do Felipe Santos, ele fala o seguinte: fala, beleza? Beleza, Felipe. Me tira uma dúvida. Ouvi dizer que tem muitos brasileiros estudando em Cape Town, porque é um destino mais barato. Tipo, em uma sala com 10 pessoas, tem 7 brasileiros, 2 pessoas de Moçambique e uma dos Emirados Árabes. Isso procede? Felipe, provavelmente sim. Provavelmente você deve ter pego o relato de uma, ou talvez no máximo eu poderia adivinhar que seriam no máximo 2 pessoas, porque sim, de fato isso acontece em qualquer país no mundo, dependendo da escola, tá? Então hoje, como o real está cada vez mais desvalorizado, fica cada vez mais caro para as pessoas poderem fazer intercâmbio em outros países, seja mesmo até mesmo em países onde a moeda é mais barata, como Cape Town, né? E claro que existem escolas e escolas. Geralmente as escolas mais baratinhas é que vão ter mais brasileiros, por motivos óbvios, é mais barato, é mais fácil. Muitas vezes a pessoa, ela quando fez suas pesquisas não se atentou a isso, ou a agência que ela procurou não lhe informou que existe sim uma certa diferença entre qualidades, né, entre estrutura, mix de nacionalidades entre as escolas no país. Então isso em qualquer lugar do mundo. Quanto mais em conta essa escola, mais brasileiros, mais povos onde a moeda é mais baixa, tá? Então, no caso ali, vão ter a maioria brasileiros, ou de repente você pode ver um argentino, um colombiano, né? Mas, de fato, isso é verdade. Agora, você vai ter muitas outras escolas, talvez você não tenha conversado com alguém dessas escolas, de nível intermediário até uma escola de nível de alto padrão, onde o mix de nacionalidade é praticamente menos de 5% de brasileiros, tá? Então pode ser que na sua sala não tenha nenhum, ou talvez tenha você e mais um, fazendo com que você consiga emergir mais na cultura, tendo contato com pessoas de outras nacionalidades, tá bem? Próxima dúvida é do Alex259. Pessoal, tem que parar de imaginar que o SUS é de graça. Muitos impostos, se tirar esse imposto, dá para pagar um serviço particular muito melhor. A galera, a saída do Brasil, aeroporto, Guarulhos, Austrália, Nova Zelândia são os melhores países hoje. Bacana, Alex. É assim, o Alex ele colocou um ponto importante que eu já até fiz muitos vídeos aqui, né? E ele comentou no vídeo de ontem, né? De que eu falo de quando se trata de qualidade de vida, né? Quando a gente está escolhendo um país para viver, a gente tem que analisar a qualidade de vida daquele país. E os itens que eu abordei no vídeo, que eu acho que é interessante você colocar na lista para pesquisar, são, em primeiro lugar, saúde, depois segurança, infraestrutura, poder de compra, alimentação, clima e por aí vai, né? Educação, né? E eu comentei de todos esses tópicos, né? A saúde no Brasil sempre vai estar um passo à frente por conta de ser mais barato, de ser acessível. É claro que aí eu comento que tem prefeituras onde o sistema de saúde público é precário e falta funcionário. Tem cidades, né, que eu mesmo já morei em cidades no Brasil onde o SUS era maravilhoso, né? Parecia até coisa de outro país, né? Não parecia realmente o Brasil. Comentei que meu pai trata de um câncer no SUS, onde
pô, se fosse no hospital particular, provavelmente já teria ficado, o seguro, o plano de saúde não teria cobrado, porque já teria passado facilmente aí de 150, 200 mil reais. Então, e aí eu comento e ele comentou isso, né? E eu falo uma coisa pra vocês, pessoal. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal que eu até falo para as pessoas que se tiver condições para manter um plano de saúde no Brasil se você for estudar fora, tá? Porque se acontecer qualquer coisa com a sua saúde, você sofrer um acidente, você ficar doente, gravemente doente, precisar de uma cirurgia, qualquer coisa nesse sentido, não procurar o serviço de saúde no país, nem o particular e nem o público, tá? O particular é muito caro. E aí eu falo, pessoal, embora o Brasil seja um dos países com maior taxação de impostos do mundo, a Austrália não é um país que fica muito atrás em taxação de impostos. Os impostos lá são altos e o que é pior, a saúde pública na Austrália, na verdade, não é de graça e é muito cara, tá? Então, principalmente para estudantes. Por isso que é necessário ter o seguro médico e nem sempre o seguro médico cobre dependendo do que você precisar. Então, por isso é importante ter um seguro ou no Brasil, um plano de saúde ou no Brasil, um seguro um pouco melhor, internacional, né? Claro que isso gera muitos custos, né? Mas é algo que precisa sim se considerar, né? Eu, como já fui imigrante, já precisei passar por atendimento hospitalar na Inglaterra, em Portugal e na Irlanda. Enfim, além disso, né, já acompanhei muitos estudantes pessoalmente, já fui junto com alguns intercambistas da Enjoy no hospital quando necessário, né? E eu sei o quanto é demorado, né? O quanto a fila demora, enfim, a precariedade de mão de obra, né? Falta de mão de obra, tanto que logo depois alguém comentou aqui, ó, o Thiago Insano, ele fala o seguinte: eu estava na Austrália há 10 anos atrás e um amigo teve uma convulsão. Ligamos para a ambulância, que demorou a chegar. Quando o serviço chegou, meu amigo já estava melhor e mesmo assim teve que pagar $300. Isso porque ele nem foi atendido, tá? É claro que existem países que o sistema de atendimento público vai ser melhor, né? E se você já for um residente ou um cidadão, provavelmente você paga uma pequena taxa anual e você tem ali o atendimento. Mas é muito importante saberem que saúde não é algo que você deve ficar com, vamos dizer assim, tantas expectativas positivas quando sai do Brasil, tá bem? Se já é ruim no Brasil para você, eu garanto para você que lá fora vai ser pior. Próxima pergunta é da Isabelle Carina. Fala, Cauê, tudo bem? Depois, você consegue gravar um vídeo comentando sobre os rumores de guerra na Europa e se isso pode afetar o intercâmbio em 2025, por favor? Bom, essa dúvida, ela mandou para mim, eu já tinha salvo essa dúvida para um vídeo já tem uns 2 meses e na época realmente, assim, tava aquela coisa, especulações, é porque é Ucrânia, é Rússia e de repente pode atacar outros países, etc. E, bom, o que acontece é que essa guerra aí já está indo para 2 anos ou mais, né, se eu não me engano. E, por enquanto, está ali entre os dois países, né? E claro que o mundo está sofrendo uma consequência financeira por conta dessa guerra, mas, sinceramente, gente, eu acho assim, já tem gente que está há 2 anos esperando isso passar, o tempo está passando, o câmbio está ficando cada vez mais alto, as escolas estão ficando mais caras, as oportunidades estão passando e a pessoa ainda está no Brasil, né? A dica que eu dou é ou vai para outro continente ou, enfim, eu não sei, assim, claro que eu não tenho bola de cristal, não dá para saber o que vai acontecer, mas assim, eu acho pouco provável que isso se alastre para outros países, tá? Próxima pergunta é da Cadia Mestre. Deixa eu te perguntar, designer gráfico ganha bem nas cidades irlandesas? Cadia Mestre, deixa eu fazer uma pesquisa que eu esqueci. Ó, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, ó, designer gráfico, né? Cadê? Aqui. Não, aqui, ó. A estimativa do total do designer é de 35 mil ao ano. Tá, uma média. Eu diria aí que entre 30 a 40 mil, se for mais ou menos essa média, né? 30 a 40 mil. É que como os salários são calculados anualmente na Irlanda, deixa eu fazer o cálculo. Ó, se a gente pegar aqui 35 e dividir por 12, vai dar uma média aí de 2.900 mais os impostos. Acho que vai cair ali para uns 2.500, 2.500 e pouco, por aí.
Olha, gente, eu sinceramente acho que é fraco, tá? Eu sinceramente tem áreas que pagam bem mais, né? A gente sabe que hoje os brasileiros têm a segunda nacionalidade com o maior número de vistos aprovado, vistos de trabalho aprovado na Irlanda, para trabalhar principalmente com engenharia e tecnologia. E para um desenvolvedor, um programador, pessoal de tecnologia, tá. A gente tem até vídeo no canal com vários relatos, né, dos profissionais ganhando aí com salário de entrada acima de 70 mil. Então, eu acho que eu não sei, eu precisaria ver os outros países, né? Mas se for considerar com essas profissões, comparar é realmente mais baixo, né? Próxima pergunta é do Juri Jacinto. Cidadania italiana faz diferença nesses ganhos? Nesse aqui, ele comenta sobre um vídeo que eu explico como você consegue juntar 120 mil reais em 2 anos trabalhando na Irlanda como intercambista, né? E, pessoal, é aquela velha história, né? Muitas pessoas pensam que que o passaporte europeu te dá poderes, né? Na verdade, assim, ele tem algumas vantagens, né? Obviamente que você não vai estar restrito a horas que você pode trabalhar, você não vai precisar de visto, né? Mas meio que para por aí, entendeu? Vão ter brasileiros que são capacitados, né, e com experiência, que possivelmente vão ganhar muito mais do que um brasileiro só pelo fato dele ter um passaporte europeu. Então, assim, o passaporte europeu, ele vai te dar o benefício de acesso livre ao país e liberdade para você trabalhar sem precisar estar atrelado a um visto de estudos. Logo, você não vai ter limites de horas para poder trabalhar, né? Só que a gente sabe que dificilmente o pessoal trabalha menos do que 40 horas na Irlanda, né? Difícil encontrar alguém que faz só as 20 horas. E se você já tem um inglês legalzinho, mesmo que você ainda não consiga atuar na sua área por limitação no idioma, a gente sabe que tem muitos brasileiros que já estão em um nível mais intermediário para um avançado, que conseguem ganhar mais do que o mínimo ali para trabalhar nos empregos mais simples, na área do turismo e tal. Então, e a gente sabe que tem brasileiros com passaporte europeu que não fala nada de inglês e tá lá lavando uma louça e ganhando o mínimo do mínimo. Então, o passaporte não vai trazer melhores condições salariais, tá? Então, como eu falei, né? Tem muitos brasileiros que conseguem um visto de trabalho para ganhar salários aí de 3, 4, 5 mil euros ao mês, dependendo do que você faz, tá? Próxima dúvida é a última, tá, gente? Laís Ladeu Sol. Achei que o fato de terem aumentado o valor da comprovação para estudantes ia fazer com que a dificuldade de acomodação desse uma melhorada. Eu quero ir, tenho cidadania italiana, olha lá. Ela comentou no vídeo que eu falo assim, como se preparar para a pior crise dos últimos anos na Irlanda, tá? E aqui, pessoal, eu comento isso porque nesse vídeo eu explico, né, que existe sim ali alguma... Como eu posso dizer, dependendo da cidade que você está indo fazer o seu intercâmbio, pode ser que você tenha mais dificuldades de conseguir uma acomodação justamente por conta desse aumento da comprovação financeira. Por quê? Existem muitos intercambistas. Hoje, o mercado de escolas de idioma na Irlanda é muito forte, né? Dublin, eu poderia aí dizer fácil que tem mais de 30 escolas de idioma, né? Cork tem bastante escolas, Limerick, enfim. E então a gente sabe que tem algumas centenas de estudantes aí chegando todo mês praticamente, né? E com o aumento da comprovação financeira, que vai acontecer agora no final de junho, muitas pessoas anteciparam a sua ida. E já existe uma crise de acomodação na Irlanda e a gente sempre pede para evitar embarcar entre os meses de agosto e outubro, que realmente são os meses mais difíceis de acomodação por conta de estudantes internacionais, mas de graduação, tá, gente? Os brasileiros têm culpa nisso? Não, pessoal, na verdade os brasileiros, vamos considerar o seguinte, embora, né, tenham bastante escolas de idioma, tirando essa parte da comprovação financeira, a crise de acomodação, ela vem se perpetuando desde 2015, 2016 e cada vez ficando pior, não é por conta de estudantes no geral, mas sim porque a Irlanda é um país economicamente em ascendência, tá? Então, desde que o Reino Unido saiu da Irlanda, a Irlanda passou a ser o principal país de língua inglesa e começou a muitas empresas grandes, né, começaram a se estabelecer na Irlanda. Não só empresas renomadas como Apple, Google, Facebook, entre outras,
mas como também muitas startups, por se tratar um país de língua inglesa oficialmente, né? Então, economicamente, a Irlanda é um país muito forte, fazendo que muitos profissionais de fora, não só do Brasil, muito menos estudantes, venham para a Irlanda chegando todos os dias acompanhado de suas famílias, até mesmo porque as pessoas já vêm com condição salarial boa, diria aí que a média salarial hoje na Irlanda está entre 3.300 e 3.600 euros, ou seja, a pessoa já tem condições de alugar uma casa, né, para morar com a sua esposa, os seus filhos, né? Então, nesse sentido, eu acredito que a crise de acomodação na Irlanda, ela é mais devida por conta da multiplicação populacional de profissionais de fora e agora, para piorar, principalmente a Irlanda está refugiando muitas pessoas de países em guerra, né? E isso também é um grande problema. A gente poderia ficar aqui discutindo no vídeo. Existem vários fatores que colaboram, que corroboram para que essa crise aumenta, que envolvem sim os refugiados, né? E aí a gente poderia ficar discutindo aqui se é justo, se não é justo refugiar pessoas, enfim, se todo mundo é refugiado de fato, etc. A gente poderia fazer um vídeo só sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: os estudantes brasileiros não são os verdadeiros culpados, tá? Pela crise de acomodação na Irlanda, porque o número de estudantes de escola de idioma na Irlanda vamos dizer assim, é muito pequeno perto de todo o outro resto, tá? E se você quer saber mais de acomodação, pessoal, na próxima semana nós teremos uma live no nosso canal falando tudo sobre acomodação na Irlanda, tá? Essa live, na verdade, é um webinar que nós damos para os intercambistas da Enjoy Intercâmbio que já embarcaram recentemente e vão embarcar pelos próximos meses, para eles já irem se preparando sobre conseguir acomodação rápida ali no começo. E a gente vai abordar aqui vários assuntos, desde tipos de acomodação, de pesquisar valores que são justos ou não, casas que você deve evitar, que dão problemas, como evitar possíveis golpes, como agendar uma visita, como se comportar numa entrevista, as respostas corretas para dar, entre outras coisas, tá? Então essa live aqui ela vai ser exclusiva para os intercambistas da Enjoy interagirem, mas vocês vão poder acompanhar caso vocês estejam viajando sem agência, não tenham esse tipo de orientação com a agência que vocês fecharam, pelo menos assim a gente consegue ajudar aí o maior número de pessoas, tá? Então é isso, pessoal. É claro que para isso vocês podem contar com o nosso apoio. Se vocês precisarem entrar em contato no WhatsApp, vocês têm o apoio da nossa equipe para agendar uma consultoria e tirar suas dúvidas, tá? E lembrando sempre, se você puder ajudar a gente a colaborar aqui com o crescimento do canal, hoje a Enjoy Intercâmbio é a agência no YouTube, com o maior canal no YouTube do Brasil, e estamos chegando a 90 mil inscritos. Claro que são mais de 800 vídeos, 11 anos de muito conteúdo, então é um trabalho bem, bem puxado. Então, por isso, se você puder deixar o seu like, eu agradeço demais, tá bem? Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!